Olá pessoal, muito bom dia. Como é que você está hoje? Tudo bem? Acordou? Abriu os olhos? Saltou da cama? Então já é um grande motivo para agradecer, né? Agradecer a Deus porque você tinha uma cama para dormir, tinha um teto para te cobrir, umas paredes para te proteger do frio e do calor, uma família, talvez uma esposa do seu lado. Você tem muita coisa e pouco agradecimento. Então vamos lá, né? Vamos agradecer a Deus porque a gratidão abre muitas portas. A gratidão é algo excepcional na vida do ser humano. Então aproveite a vida, aproveite o dia, faça desse dia o melhor dia da sua vida. E vamos lá, vamos juntos, mais uma manhã, mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade que Deus nos dá de fazermos mais e melhor nesse dia tão glorioso que nós temos, né? Hoje é sábado, dia 15 de junho de 2024. Aqui tá, o dia amanheceu assim, ó, ensolarado. Tô aqui no jardim da minha casa. Não sei se vai dar para vocês verem, né? As plantas. Tem várias rosas para lá também. E aqui é muito bom. Eu gosto quando eu posso estar aqui de manhã contemplando essas belezas que a natureza nos proporciona. Isso é algo muito bom e muito agradável. Vamos lá, dia 15, continuando no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 15, o verso 32. O verso 32, ele traz uma advertência sobre a advertência, né? E o verso 32 ele diz assim: aquele que ouve a advertência, aquele que é sábio e ouve a advertência, adquire entendimento. Então, o entendimento é aquele que ouve, né? O entendido ele ouve. Perdão, o entendido ouve, a advertência recebe, e o que não é, a pessoa que é tola, ela não recebe. E essa questão de receber advertência é um negócio muito ruim, né? Que ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, né? E eu me recordo, quando eu estava meditando agora de manhã nesses versos, eu me lembro de uma situação na qual eu passei, e eu peguei, inclusive falei dela ontem, né? Eu estava conversando com o senhor aqui, eu estava arrumando meu carro, eu estava conversando com o senhor e toquei nesse assunto com ele. Eu me lembro de uma certa vez, em uma cidade onde eu morei, eu fui fazer um trabalho para um dono de supermercado, fiz um trabalho de levantamento para ele, e lá eram dois supermercados que um concorria com o outro. E o que eu tinha mais contato, né, que era esse próximo da minha casa, eu sempre conversava com ele, conhecia o dono, e numa altura, numa reunião, conheci o dono do outro supermercado, começamos a conversar e sugeri para ele de fazer um trabalho, um levantamento técnico para ele, fazer uma consultoria. Ele gostou da ideia, foi lá, fiz a consultoria, fiz os treinamentos para a equipe dele, e passado alguns meses, né, ele crescendo, já era uma pessoa em grande ascensão, empresário em grande ascensão, e o outro, do outro lado, eu comecei a conversar com ele sem cobrar nada. Fui falar uma situação que eu via constantemente acontecer no estabelecimento dele, e falei para ele. Ele virou para mim e disse assim, falou assim: olha, eu trabalho com isso aqui, eu mexo com isso aqui desde que o meu pai era vivo, e estou tocando isso aqui já há muitos anos que eu toco isso aqui, então eu sei o que eu estou fazendo. Que eu tinha conversado com ele sobre a abertura. Eu tinha que passar uma formiga aqui, me picou a formiga. E ele abriu uma nova filial, e eu estava falando para ele que não era a época, era aquela época do impeachment da Dilma, uma época bem conturbada na política. E eu estava dizendo para ele, não é uma época, e ele, eu sei o que eu estou fazendo. E foi lá e abriu uma grande loja, e o investimento é muito grande em todos os aspectos, tanto no aspecto físico da abertura, como também na questão do chamado recheio da loja, para que ele pudesse ter a loja funcionando. Resumo, em questão de mais ou menos uns 6 meses, aí vem aquela situação do impeachment da Dilma, aquela desenfreada que deu na economia e aquela confusão toda de troca de governo. Ele acabou ficando ruim das pernas e teve que fechar essa loja, e fechando essa loja acabou complicando a loja principal dele, que era uma loja, assim, a matriz dele ali começou a se complicar, e acabou entrando numa situação muito difícil, passou por uma situação muito difícil. Então, o que eu venho dizer com isso? Que isso que aconteceu com ele é exatamente o que Salomão está nos advertindo aqui nesse versículo 32. Ele vai dizer o seguinte, fala assim: olha,
Aquele que não ouve a repreensão, aquele que não ouve a advertência, ele não tem como ele crescer. A gente tem que ouvir. Pode até ser que não seja aquilo, não seja aquilo, mas a gente tem que ouvir e dar atenção. Às vezes a gente entra por situações que a gente se perde, toma uns prejuízos, sejam eles emocionais, sejam eles financeiros, porque simplesmente nós não queremos dar atenção a determinada situação, não queremos ouvir as advertências. Então nós precisamos, não é que nós vamos viver numa questão de pessimismo, não, nós vamos viver otimista sempre, sempre tem otimismo, mas otimismo com razão. Porque sem otimismo, quando não tem razão, ele passa a ser bobeira, é só idiotice. Não é otimismo. Otimismo é a gente seguir em frente, mas com razão. Conhecendo, com a fé em Deus, sabendo que temos fé para resolver, mas com muito entendimento. É por isso que Salomão adverte muito e a gente fala aqui todas as manhãs. Nós temos que buscar sempre o entendimento, o conhecimento, para que nós possamos agir com sabedoria. Então o conselho para hoje é esse. Ouça mais. Não se vanglorie com aquilo que você sabe, não se vanglorie com aquilo que você conhece, mas ouça mais. Às vezes uma pequena conversa, numa pequena advertência, para ficar dentro do tema, uma pequena advertência pode trazer um grande resultado. Então é isso, pessoal. Tenha um ótimo dia, um excelente final de semana, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que a graça e o poder de Deus seja manifesto na vida de cada um de vocês, hoje e sempre. E não se esqueça, faça desse dia um dia melhor. Vamos orar. Ó Pai, te agradeço mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui juntos, ó Deus. Essa oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor, sobre a advertência. E quantas vezes, ó Deus, Tu como nosso Pai nos adverte, Senhor, e nós não ouvimos e acabamos pagando o preço. Por isso, Senhor, a gente precisa de Ti, da Tua ajuda. Não nos entregue, Senhor, as nossas vontades, mas antes, Senhor, dá-nos conhecimento e sabedoria para que possamos ter uma vida muito melhor. Essa é a minha oração hoje, Pai, de agradecimento por cada um que está aqui. Que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um de nós. É a minha oração, no nome e por mérito do Teu Filho amado. Pessoal, um forte abraço, tenha um bom dia. Até mais.